Bom dia, sétimo ano, como vocês estão? E aí, hoje, 21 de outubro, olha, é diferente, né? Essa semana, por conta do Movimento Inova, numa quarta-feira vocês estão tendo aula de língua portuguesa e o nome da aula de hoje é Que Assunto para um Conto? Vou apresentar a aula para vocês, ó, sétimo ano, o tema é Criando um Conto. A habilidade que vamos acionar é a seguinte: criar narrativas ficcionais, contos, narrativas de enigma, crônicas, entre outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, utilizando tempos verbais adequados à narração de fatos passados, empregando conhecimentos sobre diferentes modos de se iniciar uma história e de inserir os discursos direto e indireto. Olha, habilidade muito legal, vamos criar contos aí. E eu sou a moderadora, a professora Mônica, mas quem é a criadora de contos aqui, a criadora da aula é a Deia. Andeia Paulon, tudo bem? Tudo bom, bom dia. Bom dia, sétimo, bom dia, professores e alunos. A nossa aula de hoje, como a Mônica bem colocou, a habilidade de criar narrativas, na verdade, assim, a gente vai analisar um conto e, assim, a gente vai tentar se preparar para a aula de amanhã. De amanhã não, de terça, né? De terça-feira, tá? Que aí a gente vai criar uma parte aí do conto, não dá para criar um conto inteiro aqui na TV, fica complicado, né? Mas a gente vai tentar fazer isso. Então, os objetivos da aula, olha, retomar o gênero textual conto, reforçar os elementos da narrativa e aí planejar uma produção textual considerando as condições de produção. Tá? Então, a gente vai tentar reforçar esses elementos da narrativa para que a gente consiga amanhã fazer... Desculpa, estou com a... Na terça-feira, pelo menos construir um dos elementos aí internos da narrativa, né? Os elementos internos, tá bom? Vamos lá. Primeiro, eu não sei, eu acho que eles estão conseguindo, os alunos estão conseguindo... Pois é, gente. Acessar, Mônica, como que é? Pois é, olha, a gente vai abrir aqui pelo Facebook, se vocês forem ao Facebook, quem sabe eu consigo coletar respostas de vocês que estão aí nos vendo por aqui, mas eu também estou no chat com os professores e tem a acolhida, né, Deia? Tá, então, ó, os professores que estão aqui também participem, por favor, colhendo as respostas dos alunos que vocês conseguirem, o que vocês não conseguirem, não tem problema, façam da mesma forma conosco, vocês estão sempre participando mesmo, a gente gosta disso. Então, vamos lá. A acolhida, ó. Primeira questão, você já escreveu um conto? Então, se você tiver escrito, pode até colocar lá o título para nós. E a segunda, certamente você já leu algum conto. Dos contos lidos, qual você indicaria como sugestão de leitura e por quê? Deixa eu só deixar claro uma coisa. Quando vocês mandam aqui para a gente os contos, nem sempre eu tenho certeza se o que você colocou é conto ou não. Ok? Eu vou ler o que vocês colocaram aqui. É verdade. E aí o professor que percebeu, mas isso não é conto, é crônica, é romance, por favor, coloquem aqui para nós, porque eu não tenho essa condição de falar, está certo, está errado. Não. Por favor, nos ajudem. Porque a gente sabe, né? Tem uma linha tênue entre conto e crônica. Além dessa linha tênue aí, tá? Nós já falamos sobre isso, né? Não sei se foi no sétimo, você quer falar? Porque você fez a crônica Surpresas de Pandemia, eles leram também? Não, né? Leram. O sétimo ano? Leram. Então fala, Deia. Leram, né? Fala da polêmica. A crônica Surpresas de Pandemia, quando eu comecei a escrever, eu pensei em escrever uma crônica, certo? Mas... quando eu fui fazer as questões da crônica, eu falei, gente, isso não é crônica mais, isso é conto, e agora? E aí eu fui verificar, né, com os universitários, se era conto ou se era crônica. E aí virou uma polêmica, né? Virou, foi muito legal. Eu fui pesquisar com alguns professores, com o meu orientador, a Mônica foi pesquisar também com amigos, professores, doutores, e no final das contas, ficou meio dividido. Mas daí eu segui o meu orientador, professor Jarbas Vargas Nascimento, muitíssimo obrigada. Eu segui o meu orientador e considerei, então, crônica, certo? Então, mas meio complicado. Mas estava quase, estava na trave para ser um conto, né? E aí é claro que eu segui, porque o meu professor, o orientador, ele colocou
uma justificativa, né? Não foi achismo, não. Uhum. E não foi bingo também, né? Tanto que hoje você vai falar, né? Tudo que tem dentro de um conto, e aí quando a gente for criar o conto, tem que levar isso em consideração, Isso, né? aham. Tá bom? Era Bora isso lá. que eu queria falar para Ó, já vocês, tem ok? alunos aqui, há professores dizendo também. É. A crônica do homem nu foi muito engraçada e os alunos ficaram presos na narrativa. Aí, professor Ulisses, mas aí é crônica, né? A professora perguntou sobre conto. Ah, tá. Então vamos lá, isso. Olha, a Pro Priscila falou do Gato Preto do Edgar Allan Poe, mas tem o conto do Gato Preto? É que tem um gato preto dentro, acho que não é o conto do Gato Preto, Não né? tem. Aquele livrinho, eu acho que tem o do Tem um gato. conto chamado O Eu Gato acho Preto? que tem, sim. Eu não tenho certeza, eu acho que Ah, tem. então eu vou correr E é um atrás, que eu livrinho que amo. está na escola, se não me engano. É um livrinho que foi entregue, um paradidático, tá? A professora Silvana fala do Alice no País das Maravilhas. É que tem muita gente que considera o Alice um conto, né? Um grande conto ali. A Bem professora legal. Carmen colocou Natal na Barca, da Lígia Fagundes Telles. Muito legal, ela já falaram isso numa outra aula, né? Do Venha Ver o Pôr do Sol, do livrinho que traz Isso. esse conto também. É. Mas Tem alunos do 7º ano aqui com a gente no Facebook. Conta pra gente se você já escreveu um conto, se você já leu, qual conto que você gosta mais. a cartomante. A Duda Nanes falou sobre a Bela Adormecida, né, Duda? É que eles já lembram dos contos de fadas. Tudo bem, é conto, né? A sim, gente vai ver são que são vários contos. tipos de contos, tudo bem. Uhum. Mais alguém? E alguém colocou que já escreveu? Que foi a primeira pergunta? Vou voltar aqui. Ah, e o professor Ulisses também falou do Alienista, do Machadão, que é um conto incrível, muito bom, muito bem. A Cartomante, do Machadão, disse a professora Maria Regina. Ixi, o professor Aguinaldo falou, ixi, do Machado tem vários. Mas olha só, os alunos do 7º ano lembram muito dos fairy tales, que é os contos de fada, né? Olha lá, Milene também está falando aqui. Milene que estão falando sobre contos de fada. A Giovana Jesus fez uma pergunta aqui no chat para você. Que é? Andréia, livros normais são contos? Ou até posso inverter? Existem contos que são livros? Quando ela fala livros normais, é porque acho que ela pensa que o conto é uma página e às vezes tem conto que está publicado num livro, como o Alienista, por exemplo. Depende, né? Depende do gênero que está lá, né? Não dá para a gente falar um livro que não seja ou que ele seja. Por exemplo, você deu o exemplo, o Alienista. Ele é um livrinho. Então, quando a gente fala que é uma narrativa literária curta, não entendam que vai ter assim, meia página ou que vai ser uma página, né? Precisa tomar cuidado com isso. Isso é que é E não é a gente que está interessante. inventando isso. Isso é dentro dos estudos aí, o que é caracterizado, né? A Ana Júlia aqui do 7º ano ela disse que já leu vários e ela já fez, mas ela fez só para ela. Ela não repartiu os contos com outras pessoas. Bora repassa para frente. Nós já seus falamos textos. sobre isso, sobre dividir também, hein? Para começar, né? Muito bem, gente. Ok, vamos lá. Aí eu coloquei, então, novamente para vocês, eu não sei se, acho que eu já tinha colocado essas características do conto, são as características que aparecem na apostila, no Aprender Sempre. Então, tá lá. Características do conto: narrativa literária curta, com começo, meio e fim, tem por objetivo comunicativo despertar no leitor a imaginação, sentimentos e reflexões a respeito da realidade que nos cerca, traz discussões relacionadas às crenças, às atitudes, aos valores, à moral, à ética, entre outras questões, tem origem na tradição oral e expressa fortemente a cultura de um povo, sendo usado como forma de transmissão de conhecimento e culturas diversas. Isso nos remete bastante aos contos que nós vimos, né? No comecinho da semana, foi isso? Ou já foi na aula anterior essa? Eu me esqueço. Que a gente falou do conto indígena, né? E do conto africano. Então, esse tem origem na tradição oral, expressa fortemente a cultura de um povo, fica muito próximo desses outros contos. Você perguntou se algum aluno já escreveu, e a Ana Natália Almeida Tenório disse que escreveu um conto chamado My Brother. E aí, se ela pegou e colocou coisas sobre as culturas, principalmente dos dias de hoje, pode ser sim um conto, né? Sim. Ana, ó, legal, aqui tem alunos falando que já escreveram, Deia. O próximo. Bora. Então, a estrutura composicional é baseada nos elementos da narrativa, então, que são eles: narrador, enredo, personagens, tempo. Ué, faltou o espaço aí?
Ok, faltou espaço aí. Não sei por que faltou espaço. Vamos lá. Há vários tipos de contos, contos de terror, de fadas, fantásticos, entre outros. Então, essas características, faltou espaço aí, hein? É o lugar, né? Essas características aí, elas são as características da narrativa, tá? E amanhã, de novo, amanhã não. Terça-feira, a gente vai, na verdade, focar no enredo, né? Para fazer uma parte lá dos elementos aí internos da narrativa, uma partezinha a gente vai tentar fazer, então com a ajuda de você, né, com a sua ajuda aluno e com a sua ajuda professor, né? A gente vai tentar montar uma parte. Isso aí. É um conto que vocês já conhecem, então vai facilitar um pouco. E aí eu pensei em construir uma parte desse conto exatamente por uma ideia dada aí por uma aluna, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai ouvir um podcast de um texto que se chama Assunto para um Conto, de Arthur Azevedo. Vamos lá. Assunto para um Conto, Arthur Azevedo. Como sou um contador de histórias e tenho que inventar um conto por semana, sou constantemente abordado por indivíduos que me oferecem assuntos e aos quais não dou atenção, porque eles, em geral, não têm uma ideia aproveitável. Entre esses indivíduos, há um funcionário aposentado, que na sua roda é tido por espirituoso, o qual, todas as vezes que me encontra, obriga-me a parar. Diz-me invariavelmente que estou ficando muito preguiçoso e, com um ar de proteção, o ar de um mecenas desejoso de prestar um serviço que, aliás, não lhe foi pedido, conclui também invariavelmente: deixe estar, que tenho um magnífico assunto para você escrever um conto. Qualquer dia destes, quando eu estiver de maré, lá lhe o mandarei. Há dias, tomando bonde para ir ao Leme espairecer as ideias, sentei-me por acaso ao lado do meu mecenas, que na forma do costume começou por invectivar a minha preguiça e prosseguiu assim: creio que já lhe disse que tenho um assunto para o amiguinho escrever um conto. Já me disse mais de 20 vezes. Qualquer dia lá lhe o mandarei. Não, há de ser agora. O senhor tem me prometido esse assunto um rol de vezes e não cumpre a sua promessa. Nós vamos a Copacabana. Estamos ao lado um do outro. Temos muito tempo. Venha o assunto. Não, agora não. Pois há de ser agora. Ou então convenço-me de que tal assunto não existe e o senhor mentiu todas as vezes que mo prometeu. Eu tenho o assunto do conto, explicou Mecenas, mas queria escrevê-lo. Para quê? Basta que me exponha verbalmente. Então lá vai. É a história de uma herança falsa. Um sujeito residente na Espanha escreve a outro sujeito residente no Rio de Janeiro uma carta dizendo que morreu lá um homem podre de rico chamado, por exemplo, Dom Ramon, e que esse homem não deixou herdeiros conhecidos. A herança foi toda recolhida pela nação. Mas o tal sujeito residente na Espanha, que é um finório, manda dizer ao tal sujeito residente no Rio de Janeiro, que é um simplório, que existem aqui herdeiros, cujos nomes ele não revelará ao simplório sem que este mande pelo correio tantas 1000 pesetas. O simplório manda-lhe o dinheiro e fica eternamente à espera dos nomes dos herdeiros. Que tal? Muito bom! Você não acha aproveitável este assunto? Acho magnífico, interessantíssimo, espirituoso. Tanto assim que vou escrever o conto e publicá-lo no próximo número do Século. Ora, ainda bem. Quando lhe faltar assunto, venha bater-me à porta. O que não me falta é imaginação. Muito obrigado, não me despeço do favor. Como vê o leitor, aproveitei o assunto do imaginoso Mecenas. Bom, qualquer semelhança, mera coincidência, né? Com esse assunto para um conto.
Professores e alunos, escrevam aí para nós. O que vocês notaram aí nesse assunto para um conto? Qual foi o propósito, aliás, a proposta do Mecenas? O que vocês acharam da proposta de assunto para esse conto? Tem resposta, Mônica? E aí, gente, o que vocês entenderam? Bora lá, deixa eu ver o chat dos professores aqui. Bora, tem professor ainda dando bom dia, tem falando aqui do que eles ainda vão fazer contos de terror. Professores, sobre o conto aqui, o assunto para um conto. Tá devagar, tá devagar. Tá devagar hoje. Tá devagar, deixa eu ver aqui os alunos. Eles estão falando sobre herança. O que eles lembraram é sobre a herança. Herança. É. Isso era Foi o que a Duda falou. de forma honesta, isso? E aí, gente, era de forma honesta? A Pro Sandra herança? colocou, aluno Bruno adorou o conto. Ai, que bom. O Francisco Carvalho também falou, bem legal, tá? Mas e aí? Estudando esse conto, analisando, o que você achou sobre essa herança? Foi honesta ou não foi? De forma honesta ou não? O que vocês acharam sobre esse assunto? A Pro Josenilda colocou, qualquer assunto é assunto para um conto. Pode ser. O conto é mais... É aí que vai a linha tênue Sim, do conto para a qualquer crônica. assunto é assunto para um conto. É a forma como a gente conta. Tá certíssima. Eu só quero saber desse assunto que foi proposto aqui. Bora, gente. Sobre, professora Vivian, sobre a herança de um homem da Espanha, aluna Melissa. Mistério, como dizia aquela senhora da Tietê. Mistério, acho que ela quis dizer isso, não sabe o que era isso? Eles vão ter que completar este quadro, daí? É isso que está na tela? Por enquanto a gente vai completar e podem continuar mandando aí. Vai mandando. Vamos lá, ó. Um engodo, essa herança. Vamos lá. Isso foi a professora Margarida que colocou. Primeiro, vamos preencher os espaços aqui dessa tabela e depois a gente continua falando. Ó. Porque aí vai elucidar mais. Tem vários alunos então, falando, por eu exemplo, não entendi a questão gente está da herança. pensando, por isso eu perguntei do assunto, porque para planejar um texto, eu preciso pensar num assunto, né? Então, que assunto eu poderia colocar no conto? Então, aqui, o contista precisando de um assunto e o mecenas que o interrompia várias vezes, queria, se achando, né, ou espirituoso, ou imaginoso, né, ou criativo, propôs um tema, um assunto para ele, tá? E é claro, no final, lá está bem nítida a ironia, né? Mas vamos lá. Por isso que tem professores no chat isso. falando, já lembrei do Machadão. Porque tem bastante ironia na ideia. Sim, exatamente. Então, ok. Ó, a professora Carmen, golpes são antigos nos incautos. Triste, acabou ocorrendo metalinguística. A gente tinha comentado sobre isso, né? Sobre a questão da meta. Vamos falar aqui, o que é a metalinguagem, né? É a linguagem falando da linguagem, isso. né? Então, aqui é o conto falando do ato de escrever um conto, né? E aí isso se dá um nome de e golpes são antigos, exatamente. Vamos lá. São antigos e atuais. Certo? Sim. Vamos lá, gente. Vamos prestar atenção agora do que eu falei. Vamos, continuando. Quer que eu passe para frente? Título, então, aqui. A gente tem um conto aqui. Então, qual foi o título para esse conto? Tá fácil. Vou fazer no aberto esse, hein? Qual o título desse conto? No meu título demora. do conto qual era, gente? Vocês lembram? Eu tô lendo Juan Almeida. Bora lá. Qual que era o título do texto? Quem lembra o título do texto? Assunto para um conto. Boa. Assunto para um conto. Aí. Sim. É claro que a gente está fazendo análise de uma coisa pronta, né? Mas se é numa produção de texto, o título é a última coisa que eu vou fazer, tá? O nome do meu texto é a última coisa que eu vou fazer. Porque se eu começar pelo título, eu vou me perder, porque não vai ter sentido aquilo. Né? Porque você vai ficar presa numa coisinha não só. dá. O nome, ele é dado por último, ok? Vamos lá. Não vamos fazer igual, por exemplo, eu aprendi produção de texto, né? Fazendo pelo título. Né? Então, por exemplo, acho que eu já falei isso. A professora colocava a praia.
E aí você nunca tinha ido à praia e você tinha que escrever sobre a praia. Era difícil, né? Uhum, uhum. Então vamos lá, vamos fazer uma coisa Ô, Deia, direitinho. tem Oi. alunos perguntando, mas eu tenho que anotar onde? No caderno? Fala, isso daqui é a atividade que está lá no material do Aprender Peraí, Sempre, então. né? Peraí. Precisa anotar no caderno. Bem lembrado, Mônica. Precisa, Deia? Ah, tá. Esse texto foi trocado, tá? A gente tem um texto na apostila que não convinha trabalhar aquele texto por conta da época em que estamos, entenderam? Deia, Né? então por isso que o João Henrique está perguntando aqui. Então, tá bom. esse texto foi trocado, tá? Tá bom. Foi uma questão aí muito delicada, tá? Uhum. Então, a gente trocou por isso. Quando vocês forem ler o outro texto, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Vamos lá. Autor. Quem é o autor? Quem é o autor, gente? Arthur Azevedo. Arthur Azevedo. Boa. Procris. Como se Muito bem. inicia a história? E Quem aí? pode responder essa? Como que se inicia? Vocês lembram? Qual foi o início da história? O que acontece no início? É, porque não tem, Sandra, não tem na apostila isso, por isso que eles, né? Eles talvez não estejam Tentem lembrar, por isso que tem o podcast, tem o texto para vocês aí no PPT depois, quando vocês forem utilizar. Isso. Ninguém? Bora? Então vou passar. Então põe, vamos lá. Depois a gente faz o outro, eu vou dar uns minutinhos para o próximo, tá? Tá então, bom. para não ficar tão difícil. Ah, tá. A Prodenise colocou. Ah. Como sou um contador de histórias? Ok. Então, como Lindo. se inicia a história? O contador de histórias, né? Há um contador de histórias que precisa escrever toda semana um conto. E ele demonstra-se incomodado com abordagens de indivíduos que lhe oferecem assuntos, em especial mecenas. Mecenas. Ok, começou a história. Vamos lá, para o próximo slide. Agora eu vou dar um minutinho, porque essas duas aí são fáceis, hein? Registro da língua. Foi utilizada a norma padrão ou a norma coloquial? E o narrador? Ele é observador? Ele narra em terceira pessoa, isto é, não participa da história? Ou ele é narrador-personagem? Ele narra em primeira pessoa, ou seja, participa da história? Vamos lá, um minutinho para essa daí, para vocês escolherem as informações. Olha lá, Miriene disse que é norma padrão registro da língua, Deia. Sim, A aluna norma Miriene padrão. disse. Uhum, norma padrão. Boa, gente, vocês estão participando muito bem aqui. Linguagem padrão, disse a professora Maria Fernanda. A gente pode falar linguagem padrão? É a norma padrão, né? Norma padrão, É, isso. a linguagem escrita em norma padrão, muito bem. E aí tá a galera, todo mundo aqui colocando padrão, 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 padrão. E ele, o narrador, é personagem, é o que a maioria apontou, não é? Sim, personagem, ó. Giovana Jesus, narrador personagem. Começa lá. Como sou um contador de histórias e tenho que inventar. Olha aí a primeira pessoa, né? Como sou e tenho que inventar. Então a gente tem. E ele fez uma linguagem mais rebuscada, né? Porque teve alunos que pontuaram aqui. Pode ser coloquial? Porque parece que ele estava querendo se aproximar, parece mais intimista, mas às vezes parece que o narrador personagem está falando, né, num coloquialismo, mas ele utilizou um vocabulário formal, né? Essa é a expressividade do narrador personagem. Né? É, só recurso expressivo, né, Deia? Ok, vamos lá. Próximo. Olha então, lá, as respostas, norma padrão, narrador personagem. Ok, próximo slide. Agora vamos lá. Vou dar 2 minutinhos esse daqui. Personagens. Quem são as personagens? Em que tempo isso acontece? E espaço. Onde acontece?
Será que vocês lembram onde acontece? Onde eles estavam, gente? Dá para voltar um pouquinho no comecinho do texto, Mônica? Você quer que eu volte um pouquinho? São três coisas que eles precisam verificar. Mas personagem, tempo e espaço. Vamos lá, coloca na tela aí para eles. Só para, né, reler, porque toda leitura é uma releitura, né, Deia? Quer que eu leia o começo? Pode ler esse primeiro. Como sou um contador de histórias e tenho que inventar um conto por semana, sou constantemente abordado por indivíduos que me oferecem assuntos e aos quais não dou atenção, porque eles, em geral, não têm uma ideia aproveitável. Entre esses indivíduos, há um funcionário aposentado que, na sua roda, é tido por espirituoso, o qual, todas as vezes que me encontra, obriga-me a parar. Diz-me invariavelmente que estou ficando muito preguiçoso e com um ar de proteção. O ar de um mecenas, desejoso de prestar um serviço que, aliás, não lhe foi pedido. Conclui também invariavelmente. Aí tem marcas de lugar? Vamos seguir? Vamos, Então, deixe estar que eu tenho um magnífico assunto para você escrever um conto. Qualquer dia destes, quando eu estiver de maré, lá lhe mandarei. Nossa, que coisa linda. Por isso que não está o coloquial. Não é porque, né, o narrador personagem se aproxima da gente. Gente, eu tinha que escrever um conto e tal. Mas olha como ele fez. Olha só. Olha, é a aluna Miriana, né? Lalho. Que isso, Dé? Explica para mim o que é esse lho. E o o. Que lindo. Aí colocou uma apóstrofe ali. Isso, porque suprimiu aí o E, né? Raríssimas vezes eu vi isso. Então vamos lá. Há dias tomando bonde para ir ao leme, espairecer as ideias, sentei-me por acaso ao lado do meu mecenas, que na forma do costume começou por invectivar a minha preguiça e prosseguiu assim. Olha lá. Creio que já lhe disse que tem um assunto para o amiguinho escrever um conto. Olha só. Eu achei bonitinha essa parte, assim, bonitinha, assim, bem irônica, né? Creio que já lhe disse que tem um assunto para o amiguinho escrever um conto, né? Olha o diminutivo aí irônico, né? Aí já me disse mais de 20 vezes. Qualquer dia lá lhe mandarei. Gente, então, já me disse. Já disse o tema para mim. Para mim. Ai, que novo, lindo. Não, há de ser agora. O senhor tem me prometido esse assunto um rol de vezes e não cumpre a sua promessa. Nós vamos a Copacabana. Estamos ao lado, um ao lado do outro. Olha só que legal isso daqui também. E tem me prometido esse assunto um rol de vezes. Aqui a gente fala uma pá de vezes, que os alunos hoje em dia falam uma pá de vezes, né? Um rol. Olha que bonito, gente. Então, peraí. Um do outro temos muito tempo. Venha ao assunto. Não, agora não. Pois há de ser agora. Ou então convenço-me de que tal assunto não existe. E o senhor mentiu todas as vezes que mo prometeu, novamente. Que prometeu isso para mim. Eu tenho o assunto do conto, explicou o mecenas, mas queria escrevê-lo. Para quê? Basta que mo exponha verbalmente. Isso. Então, lá vai. E aí ele conta, então, o mecenas... Agora lá pro exercício. A história, certo? Então, vamos lá. Tá bom. Acho que 2 minutinhos dá, né? Quem são as personagens, o tempo e o espaço. Vamos lá. Olá, voltamos antes porque vocês já estavam respondendo. Nossa, já estavam respondendo enquanto a gente estava lendo, não é? Você está achando aí dos professores, Déia? Eu achei da Ana Natália. Ela falou que os personagens é um trabalhador e um contador de história. O tempo é cronológico. E o espaço parece que está na cidade. E os professores, o que pontuaram para a gente aqui? Ó, tem o mecenas, né? Que é uma das personagens. Eles estão... A professora Maria Fernanda colocou o mecenas.
Mecenas e o narrador, E o né? narrador, a Pro São Rosângela as duas personagens. colocou pra gente também. O espaço é um bonde em Copacabana, mas eu acho que também poderia ser Leme, lá no Rio de Janeiro, como alguns outros professores pontuaram pra gente também, né? Na verdade é isso mesmo. O espaço, ou colocaria, como a gente até retomou, mas olha só, coloca a resposta que eu coloquei para eles. Eu coloquei Rio de Janeiro especificamente dentro de um bonde. Né? Acho que tá legal do jeito que eles colocaram. O tempo é passado, a gente não tem uma marca assim muito... Psicológico. Tem tempo. Teve algumas pessoas que pontuaram que tempo psicológico. A gente teve? A gente tem, eu não eu acho que é observei essa muito mais questão. cronológico, por Eu isso tempo observei mais passado. o cronológico, tá? Vamos lá. E já foi, então, essas três. Aliás, já foram essas três. As três. Vamos lá. Próxima. Agora sim, ó, já que a gente já leu, já releu, dá para eu dar um minutinho mais, uns dois aí para eles? Dá. Uns 2 minutinhos, né? Gente, olha que legal esse exercício. Agora vocês vão ter a ideia, mais ou menos, de como foi montada a história. Do jeito que eu coloquei aí para vocês. Então, vai ser praticamente um resumo do conto, né, Deia? Isso. Lembrem-se que nós estamos pensando num planejamento aí de história, mas a gente já pegou uma história pronta, né? A gente, na verdade, desfez o que estava pronto para tentar depois orientar para a produção, tá? Então, vamos lá. Numere os fatos do enredo de 1 a 5, conforme a ordem dos acontecimentos. Vamos lá. Agora sim, 2 minutinhos. Vamos lá, Mônica. Boa! Tem respostas? Temos várias respostas aqui. Algumas variam, mas a maioria pontuou assim, ó. 3, 1, 5, 4 e 2. Aí a gente tem também. uma, não é? Não, tô falando, tanto alunos como professores colocaram essa, a maioria colocou 3, 1, 5, 4 e 2. Aí o que é legal, a gente pode colocar ali a resposta, a gente pode ler a gente vai na falando, ordem, tá? né, Deia? Pode colocar, então. Olha lá. Então, olha lá, ó. Constantemente, como começou? Constantemente, o contador de histórias, que precisa inventar um conto por semana, é abordado por indivíduos que lhe oferecem assuntos. Então, começou aí, certo? E depois, mecenas é um funcionário aposentado que, achando o contador preguiçoso, insiste em dar-lhe ideias sobre assuntos para os contos. O contador de histórias senta-se ao lado do imaginoso mecenas e cobra-lhe ideias para os contos. Mecenas sugere a história de uma herança falsa entre um residente da Europa e outro do Rio de Janeiro.
E, por fim, o contador de histórias demonstra-se irônico ao dizer que aproveitou o assunto do imaginoso mecenas. Né? Então, a gente tentou... Aí sai um resuminho, né? Do que aconteceu na história. Até porque eu também tirei algumas 2 partes para não ficar tão longo assim o conto, né? Acertaram, então. Acertou, Vitória Alves. Ela tá aqui. Ai, acertei, que legal. Acertou sim, Vitória. Muito Por bem. exemplo, vai invertendo, né, a atividade de produção de texto. Se a gente tivesse esses 5 pontos aí num planejamento, aí eu teria como discorrer sobre isso depois, certo? Então, vai acontecer isso, depois vai acontecer isso e tal. A gente pode fazer uma atividade assim, colocar o passo a passo, como se fosse passo a passo, e aí os alunos vão percorrer esse passo a passo dentro de uma narrativa. E aí depois eu posso juntar tudo isso e eu formei o meu texto. É né? verdade. A gente está pensando em planejamento, certo? Isso. Terceira, vamos fazer no aberto esse? Bora. Vamos lá. Terceira questão. Ó. Identifique nos trechos abaixo a fala do narrador personagem e a fala da personagem. Certo? Não que eu também não pudesse ter falado da personagem e da personagem que é narrador também, certo? Vamos lá. Só para separar, só para organizar, né? Só que eu deixei para não ficar mudando muito. Quando fala da personagem é o mecenas. Quando Isso, o narrador personagem é o narrador, ok? Ok. E então, aí, gente? Letra A. Como sou um contador de histórias e tenho que inventar um conto por semana, essa fala é de quem? Essa fala, todo mundo diz que é A maioria que colocou Sim, do narrador. Né? Muito bem. O aluno Alex da Provânia. Obrigada, muito professora. Bem. A letra B. Eu tenho o assunto do conto, explicou o mecenas, mas queria escrevê-lo. Aí tá claro, né? Explicou quem? O mecenas. Isso. O mecenas é 1 ou 2. Todo mundo pontuando. 2, muito bem. Tem pro que tá colocando até de uma vez, mas vamos lá. Ok. Tá certinho. A pro Lucineia colocou certinho, pro. Vou só continuar com os outros que estão fazendo devagar. Vamos lá. Você não acha aproveitável este assunto? Quem falou isso? Quem falou? Você não acha aproveitável este assunto? Hein? 1 ou 2? Tem resposta? Tem. Todo mundo colocando 2. Ok, Pro Renato, certinho. pro Isabel. Então já foi 1, 2, 2. Agora, letra Jesus, D. Acho magnífico, interessantíssimo, espirituoso. E aí? Aê, gente. Esse D é 1 ou 2? Quem falou que acho interessantíssimo, espirituoso, hein? Ixi, tem gente pontuando 2 nesse aqui. Será que foi o mecenas? O espirituoso era o que imaginava muito, era o criativo. Mecenas. Isso, quem disse isso foi o narrador. Muito certo? bem. E a letra E, como vê o leitor, aproveitei o assunto do imaginoso mecenas, né? Prova aí novamente de narrador personagem, certo? Muito então bem. Ficou 1, 2, 2. Bora lá ver? 1, 2, 2, 1, 1. Certo? Isso aí. E acho que essa é a última. Agora, ó, vamos lá. Vamos fazer no aberto também. Que é rapidinho essa. Rapidão. Releia o texto que segue e complete a sentença abaixo. Eu tenho o assunto do conto, explicou o mecenas, mas queria escrevê-lo. No trecho lido tem um exemplo de discurso, direto ou indireto? É só para completar aí. Quem é o primeiro a responder? Direto ou indireto? Bora, alunos. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Último minuto. Quem vai responder aí? Aqui respondeu a professora... Quem foi a primeira? Deixa eu olhar aqui. Maria José, direto, acertou. Ah, muito bem. Vamos lá. Aqui... Tem aí um aluno? Não, nenhum aluno colocou pra gente. Gente, o discurso direto, o que é ideia? Vamos lá. Olha, vou continuar a leitura ali, ó. No trecho lido, temos um exemplo de discurso direto, pois há a transcrição exata da fala da personagem, isto é, sem a participação do narrador, além da presença de um verbo de elocução, do dizer, o verbo dicende, explicou, que marca esse discurso. Ai, obrigada, aluna Flávia, aluno Bruno, pela professora Sandra Cris e a Flavinha lá pelo Facebook. Ai, gente, acertaram. Muito bem. Então, a gente retomou e explorou o gênero textual conto.
A gente reforçou, estou falando a gente, tem professor que fica bravo com isso, mas a gente reforçou os elementos da narrativa e a gente relembrou o discurso direto e verbo de elocução. Muito certo? bem. Até a próxima aula é terça-feira, aí volta o horário normal. Terça-feira, horário normal. Não esqueçam do Movimento Inova, amanhã e sexta-feira, 22 e 23 do 10. E também avaliem a aula para nós, por favor. Há o QR Code e o link. E obrigada a todos. Até Obrigada. terça-feira, bom fim de semana. Um beijo. Um beijo, 7º ano. Bruno, cadê você? Aqui onde? Aqui, no chat do Centro de Mídias. Danadinho, me enganou de novo. Não, mas eu tô falando sério. Sabe aquele chat das aulas onde tá todo mundo sempre junto, comentando? Claro que eu sei, um montão de mensagens ao mesmo tempo, às vezes a gente até fica meio perdido, né? Pois é, agora os chats nos aplicativos são divididos pelas séries e anos de cada escola e não mais para todos os alunos em cada canal. Então, peraí, isso quer dizer que o aluno interage apenas com o colega e o professor da própria escola? Exatamente, Estela. Todo mundo vai sair ganhando com essa mudança. É verdade, fora que a moderação das mensagens vai ficar bem mais eficiente. E os alunos vão interagir com os professores e os colegas que já conhecem. Esse é um bom jeito de ficar perto dos amigos da escola, né? Já que nem todo mundo tá voltando às atividades presenciais. Tem um recado também para os profissionais. O chat durante as aulas no aplicativo para toda a rede continua valendo como a comunicação de vocês. E os professores podem mandar as perguntas dos alunos para os professores que estão lá no estúdio. Mas para os alunos só valem os chats dos anos e das séries de cada escola, tá? E é por lá que eles vão bater aquele papo com vocês e com os colegas. Vai ser bom para todo mundo. Olha, vou adorar fazer parte desse chat. Pessoal, agora as aulas do Centro de Mídias têm mais essa vantagem. Bora reencontrar os amigos? Agora?